Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos um tema para abordar questões relacionadas ao capacitismo na sociedade brasileira. Mas antes, roda a vinheta. Hoje nós trouxemos para vocês um tema muito importante e que também é parte do nosso top 10, ou seja, é uma aposta que nós estamos fazendo, né, Marcela? Para que caia no Enem esse ano. Que são os caminhos para a inserção de crianças autistas na sociedade brasileira. E a gente está falando de escola, né, Marcela? Exatamente. Mas não é só falar do agora, né? A gente tem que fazer essa volta no tempo para que a gente possa compreender o que a palavra autismo significa hoje em dia, né? Com certeza, Alessandra, né? A gente sempre gosta de trazer o bate-papo aqui para eles, fazendo de fato essa contextualização. E quando a gente fala de qualquer situação neurológica ou síndrome comportamental, no passado, né, quando não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, eles tinham um olhar sobre aquilo como algo sobrenatural, como algo de castigo divino, né? Então, durante muito tempo, qualquer situação, qualquer especificidade era visto dessa forma. Com o passar do tempo, começou alguns tratamentos, mas de forma cruel, com questão de banho de água fria, até mesmo castigos, para lidar, né, com as pessoas com especificidades. Mas com o avanço, né, positivo, aí, com o progresso, com o avanço tecnológico, com o avanço da ciência, eles vão começando a ver a necessidade e a importância do tratamento com medicação, a terapia, a questão das fisioterapias, até a gente chegar, por exemplo, né, contextualizando aqui para vocês, na história propriamente do autismo. Essa nomenclatura ela foi dada por um psiquiatra suíço lá em 1908, quando ele associou, né, essa nomenclatura autismo a alguns desdobramentos da esquizofrenia, colocando ali como questões de falta de interação social. Mas em 1943 que é colocado o autismo como uma síndrome comportamental distinta. No ano seguinte, em 1944, surge um subtipo do autismo que é a síndrome de Asperger, onde as crianças elas mantinham a parte da habilidade linguística, porém com problemas em relação à interação social. Galera, essa nomenclatura autismo é uma nomenclatura antiga, né? Hoje a gente chama de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, para englobar a diversidade, né? A amplas particularidades. E essas particularidades, voltando um pouquinho nessa questão, né, Marcela? Você vê que a igreja sempre teve um poder sobre a sociedade. Então, a pessoa que tinha um comportamento diferente daquele denominado normal pela sociedade, então era aquele que possuía algum pacto, né? Então, era o divino, a alma e aquele que se destoa. Você vê como que, por tanto tempo, nós tivemos um preconceito relacionado, né, a essas pessoas que têm um comportamento diferenciado. Por exemplo, nós sabemos que no passado já existiam as pessoas autistas, elas só não apareciam. Por quê? Porque, como você bem disse, elas eram comparadas às pessoas que tinham outros tipos de distúrbios comportamentais ou neurológicos. Então, elas eram tratadas da mesma maneira, né? Elas eram submetidas ao mesmo tratamento, ou seja, não adiantava de forma nenhuma, né? Medicações, tratamentos à base de choque eram colocados, né, à prova dessas pessoas, crianças ainda, né? Os pais não sabendo muito bem como lidar, internavam essas crianças achando que elas iam ser tratadas de forma humana, e isso não acontecia, né? Agora, um filme muito bom que dá para contextualizar na redação é O Milagre da Cela 7. É um filme maravilhoso, cujo pai não é diagnosticado, mas as características, né, as tipificações dele dão a entender que ele é um homem autista, e ele tem uma filha, e a filha trata ele como se ele fosse, assim, um amigo dela. E eles são separados, porque ele é acusado de um crime, então ele é preso, e a menina o tempo todo pede para que ele seja solto. E por que se chama o Milagre da Cela 7? Porque justamente ele foi preso numa cela 7, e lá dentro ele conseguiu transformar aqueles presos em pessoas, em seres humanos. Ele conseguiu mostrar
porque através do jeito dele, através das brincadeiras e do carinho que ele tinha, ele conseguiu transformar aquelas pessoas, né, em seres humanos de verdade. E aí não vou contar o final, vocês vão ter que assistir, mas super indico porque é maravilhoso. Eu vou ter que assistir. Esse eu te confesso que eu conheço de nome, mas ainda não assisti. Com certeza, Alessandra. E falar do TEA hoje, né, é também mostrar os caminhos que vai percorrendo. Sim. Lá em 1983 foi criado o AMA, né, que é a Associação dos Amigos do Autismo, que já foi um passo avançado em relação à luta pelos direitos, né, das pessoas autistas. E hoje a gente tem o dia 2 de abril como Dia Mundial e Nacional de Conscientização do Autismo, que é super importante, né? Eu acho que, assim, como qualquer outra situação social que a gente trata, é importante a gente trazer essa discussão para a sociedade, para que as pessoas reflitam, entendam, compreendam e respeitem, né? Aí eu vou trazer a citação para vocês aqui do Voltaire, que preconceito é opinião sem conhecimento. Então a gente precisa trazer essas discussões para a sociedade justamente para combater o preconceito, que no caso do tema hoje a gente está falando em relação ao transtorno, né, do TEA, Sim. mas a gente sabe que preconceito é um leque amplo Sim. que esbarra em várias outras situações. Sim. A gente também não pode deixar de citar a lei de 2012, né, que eu vou deixar o número para vocês dela aqui embaixo, né, porque número, professor de humanas com número, que é bem bacana a história dessa lei, que é de uma mãe, né, a Berenice Piana, que ela tem um filho autista, então ela lutou pelos direitos do seu filho, e hoje a gente tem uma fresquinha agora também, que vai ficar o número para vocês aqui embaixo, que é do filho do Marcos Mion. Do Marcos Mion, o Romeu Mion, estava me lembrando do nome dele, e é bem bacana, né, porque ele é um pai que divulga, né, que sempre está comentando sobre isso, conscientiza por ser público, né, traz essas discussões, e através dessa lei tem a questão da carteirinha, da identificação do autista, e isso é muito importante para que eles tenham aí o reconhecimento e o respeito e a prioridade dentro de espaços públicos e privados, escola, saúde. Isso é muito importante, Alessandra, até mesmo essa identificação para dentro da sociedade no todo, porque as pessoas que são leigas, que não têm conhecimento, às vezes vai ver uma criança com alguma crise e vai entender aquilo como uma birra, né, como uma má educação, como uma falta de comando dos pais. E é bem bacana essa identificação para que, né, as pessoas entendam que não se trata disso e compreendam, né, aquele agir ali da família. Então é bem legal. O preconceito ainda é uma barreira muito grande que nós temos, né? Essa coisa de você julgar sem saber exatamente com o que ou com quem você está lidando. Na verdade, eu acho que é uma ignorância social que nós lidamos. E aí eu deixo uma dica para vocês, que é um livro maravilhoso do José Saramago, é Ensaio sobre a Cegueira, que ele fala sobre a cegueira branca, que é justamente aquela em que você sabe que existe um problema, só que você não quer ver, você não quer percebê-lo, né? Então você tem uma sala cheia de alunos, você tem um aluno ali atípico, você precisa dar atenção, você precisa fazer com que ele interaja, mas você finge que ele não existe. Aí é fato, né? O José Saramago fala muito sobre isso. Eu também deixo um filme muito bom, na verdade uma série, que se chama The Good Doctor, que é maravilhoso, que fala sobre um menino autista que se forma médico. E você percebe o preconceito ali dentro do hospital, das pessoas para com ele, porque acham que ele não é capaz de fazer aquele trabalho. O tempo todo ele atravessa barreiras, ele rompe preconceitos para demonstrar que realmente ele é capaz, que não é, né, um diagnóstico que vai fazer com que ele não faça aquilo, pelo contrário, né? Acredito que hoje, Marcela, a gente tem que trabalhar muito com as propostas de intervenção na sociedade, sabe? Por exemplo, acredito que os professores precisem sim de capacitação, muito mais do que a gente já tem. Acredito nas salas multifuncionais, acredito também nos professores de apoio, porque eles não são só apoio não, gente. Eles são muito mais do que isso, porque são eles que fazem a ponte entre o aluno e nós que estamos ali na frente. Então, eu acredito que lidar com crianças
É um desafio, mas eu acredito que a educação pode transformar. A gente acredita nisso ainda, né? Com certeza, né, Alessandra? A educação inclusiva, ela é primordial, Sim. não só para o aluno que está incluído, mas como para o professor, Sim. como para os outros alunos da turma, porque a gente que está no chão da sala de aula, como é incrível ver como ali é um espaço de construção da Sim. sociedade, e a gente vê a formação deles respeitando, entendendo, compreendendo a especificidade do colega, né? Eu sempre gosto de falar com eles assim, todos nós temos a nossa especificidade, tendo uma situação atípica ou não, Sim. né? Um é mais mal-humorado, o outro gosta mais de uma confusão, isso é normal, mas é muito bacana a gente ver isso acontecer dentro da sala de aula. Como você falou, hoje a gente precisa, quando a gente fala dessa inclusão na escola, a gente precisa sim de mais formação, de mais compreensão, né? Porque a gente está num processo contínuo de aprendizagem, para a gente poder ofertar o melhor. Sim. E é importante a gente sempre discutir dessa necessidade desse trabalho conjunto do professor de apoio com o professor regente, né? O professor regente adaptando o seu conteúdo, chegando até aquele aluno, porque cada aluno é único, né? Às vezes você vai atender um aluno que ele tem um pouco mais de dificuldade de compreender uma questão. Você vai atender um aluno que ele é mais lúdico, né? Então, talvez você vai ter que abordar uma outra metodologia. Isso é fundamental. Isso que a gente aplica na sala de aula é o que eles vão levar para a sociedade. É a ideia, né, da socialização. Sim. E aí é muito importante nós falarmos sobre a questão do governo, que tem que haver aí, né, um planejamento do governo, tem que haver um trabalho mais digno aí para que essas crianças, não só os autistas, mas qualquer tipo de especificação comportamental dentro das escolas, isso seja visto com uma atenção maior, e também a invisibilidade social, porque nós também temos que fazer o nosso papel. Então, trabalhar com a negligência governamental, a visibilidade do problema e as propostas que nós deixamos aqui, você vai arrebentar na sua redação, principalmente se o tema for relacionado, né, aos caminhos para colocar essas crianças, né, dentro de uma escola e que também seja inclusiva, né, Marcela? Alessandra, eu vou deixar também sugestão que é Bourdieu, viu, galera? Que é um sociólogo que ele tem a teoria do hábitos, né? E essa teoria do Bourdieu fala da questão que ações sociais repetitivas se tornam homogêneas, né? Então, no momento que eu tenho uma replicação de uma sociedade que vê essa causa, né, da questão das pessoas com TEA ou qualquer, né, a inclusão no geral, né, porque aqui a gente está discutindo TEA, a possibilidade de transformação é muito maior quando eu paro de replicar uma ação preconceituosa. Sim. Ou seja, eu começo a conscientizar, informar, capacitar. A chance disso a longo prazo refletir em ações melhores são muito maiores. Então, galera, teoria do hábitos se encaixa nesse tema, mas que a gente sempre fala, encaixa em outras situações aí sociais que a gente quer desconstruir. A gente não quer que replique uma situação, então a gente desconstrói esse modelo, né, de hábitos aí, transforma, na verdade, não desconstrói, transforma. Sim, maravilhosa essa discussão, né, Marcela? Então, assim, fica essa dica para você. É um top que a gente julga, assim, ser, assim, muito cotado para esse ano, então fiquem de olho. Fala com seus amigos, vem seguir a gente, compartilha com o pessoal. E estamos sempre aqui, né, Marcela? Toda semana, segunda-feira, às 8 horas, tem vídeo novo. Então, ó, tchau, tchau.